Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Norte a Sul, nesta semana em que, na próxima sexta-feira, será então, decorrerá a votação final do Orçamento de Estado para 2010 e também no dia em que o Programa de Estabilidade e Crescimento está a ser apresentado aos vários partidos por parte do Governo, sendo que, em traços gerais, algumas coisas já se sabem. Mas, para já, hoje é também o Dia Internacional da Mulher, é o 100º ano em que se comemora, então, esse dia. Um dia que muitos defendem que nem deveria ser necessário assinalar, caso, naturalmente, existisse essa igualdade entre homens e mulheres. Será precisamente por aí que vamos começar então este programa. Para já vou apresentar os nossos convidados, começando aqui por Paulo Moraes, do PSD, Nuno Araújo, do Partido Socialista, Ana Paula Canutilho, pelo Bloco de Esquerda, e Jorge Machado, pelo PCP. A todos muito boa noite e muito obrigado pela vossa presença aqui uma vez mais. E, como já disse, começando então este programa no que toca ao Dia da Mulher, vou começar precisamente pela única mulher que temos aqui no nosso painel, Ana Paula Canutilho, e para lhe perguntar que balanço é que se pode fazer ao cabo de tantos anos em que se celebra, de facto, este dia, a bem da igualdade entre homens e mulheres. É um balanço ainda francamente negativo aquele que se pode fazer no nosso país, sobretudo atendendo aos números de vários estudos que foram sendo publicados como mote para este dia, digamos assim. Claro, houve muitas vitórias, mas também elas ainda não são o suficiente, ainda há muito para fazer. O Dia Mundial da Mulher, que hoje faz também 100 anos, as lutas continuam a ser basicamente as mesmas que há 100 anos atrás. Estas lutas foram iniciadas pelas feministas. É elas que nós devemos esta luta, esta forma de nos preocuparmos mais com a questão da igualdade de género. No entanto, as lutas dos despedimentos, dos baixos salários, continuam há 100 anos. Não houve muitas modificações pelos dados que estão, claro, em comparação à realidade dos nossos tempos. Temos que também sempre fazer esse paralelismo. No entanto, as mulheres, com esta crise social, também são as que estão a sofrer mais. E estão a sofrer mais porque são elas, nos 10% de pessoas ativas que estão desempregadas, que ascendem mais ou menos mais de metade são mulheres. E as mulheres são duplamente penalizadas. São elas que trabalham mais horas que os homens, porque nós temos que ver que, além do trabalho que têm fora, também vão para casa e são elas que estão a trabalhar em casa. Elas trabalham em média mais 16 horas por semana. E 16 horas a tratar da casa, a tratar dos filhos, são elas que fazem isso. A tratar das roupas, da cozinha, e continua a ser. Não há aqui uma igualdade, uma partilha de tarefas. As tarefas domésticas continuam a ser das mulheres. Também são as mulheres que ganham menos que os homens, ao nível do salário real. Em média, 287 euros de diferença. E as que estão nos cargos de topo ganham menos 30% que os homens. O que é muito. Aquelas que conseguem ascender. Porque se nós virmos, também não são assim tantas que estão em lugares de topo. Na carreira. No entanto, são elas que hoje estão mais nas faculdades, são elas que têm mais qualificação, mas não conseguem lá chegar. Isto porque vivemos numa sociedade patriarcal, em que as leis são feitas basicamente por homens, e que as fazem à sua semelhança e conforme os seus interesses. Portanto, estes são alguns dos assuntos que continuamos a lutar para que haja uma igualdade de género, uma igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Depois temos as questões da maternidade, em que as mulheres são penalizadas no acesso aos empregos, exatamente por causa da questão da maternidade. Porque são elas que vão faltar mais, são elas que têm os filhos e, portanto, têm aquele período em que têm que faltar, que agora, com esta questão dos contratos a prazo, já não podem faltar, e muitas delas, ao fim de 15 dias de ter a criancinha, já estão a trabalhar.
são penalizadas porque, e são as que fazem mais denúncias, porque a entidade patronal as proíbe muitas vezes de ter dos direitos que elas têm, porque a nossa lei garante esses direitos, mas depois o empregador já não lhes dá. Também no que toca à assistência à família. a assistência à família, isso está... O facto de poder faltar já não pode. Depois temos outras, também são elas as que são mais assediadas sexual e moralmente, e aí elas não fazem queixa porque são despedidas, são as que têm maior emprego precário, e estes são fundamentalmente os grandes problemas que continuam a persistir, além de outros, claro, para não falarmos, se vamos falar nas questões das mulheres imigrantes, das lésbicas, das deficientes, que têm gravíssimos problemas de integração e a exclusão social. Nuno Araújo, como é que houve tudo isto que foi dito relativamente às mulheres e que tipo de sensibilidade para este assunto? Sendo que, por exemplo, neste governo tivemos a criação de uma Secretaria de Estado da Igualdade. Isso que eu ia dizer. Bom, eu subscrevo praticamente tudo que a Ana Cantilho acabou agora de referir, de outra forma também não poderia deixar de ser. A situação realmente ainda é preocupante. Há um longo caminho ainda a percorrer, evidentemente, e é responsabilidade dos políticos fazer com que muitas dessas discriminações, dessas desigualdades que ainda persistem atualmente na nossa sociedade, sejam abolidas em definitivo. Contudo, permita-me que tente passar aqui uma mensagem um pouco mais positivista, se é que é possível, mas acho que se fez alguns avanços. Eu, falando numa linguagem se calhar mais ligeira, recordo-me bem, pelo menos sou de uma aldeia, sou de uma freguesia, e na minha freguesia, há 20 anos atrás, não era vulgar sequer mulheres trabalharem fora de casa, era muito vulgar estarem todas por casa, a tomar conta dos filhos, tarefas domésticas. Na minha freguesia, pelo menos, era essa a percepção que eu tinha muitas vezes. Eu acho que isso, nesse ponto de vista, acho que já houve uma completa alteração da nossa sociedade. Ainda há, deixa-me só terminar, acho que ainda há um longo caminho a percorrer. Eu disse mesmo, comecei até por dizer que subscrevi a grande parte das coisas que tu disseste. Mas acho que houve uma evolução, que foi natural, e acho que muitas delas também se foram impostas pelos políticos. Esta questão da Secretaria de Estado da Igualdade é uma medida importante, acho eu, deste Governo nesta matéria. A questão da licença da paternidade, o facto de ser obrigatória, também acho que é uma medida importante na minha opinião, porque não discrimina tanto a mulher, que obviamente teria que normalmente ficar em casa para tomar conta da criança. Nessa medida, uma vez que tem que ficar o pai, ela pode não ficar prejudicada no seu trabalho. Uhum. A questão da lei da paridade, a questão das cotas de género, que trouxeram a transformação completa ao Parlamento, portanto foi uma evolução até do ponto de vista interno do Partido Socialista, e depois que se veio verter na Assembleia da República e nas autarquias, portanto acho que isso foi um ganho, inclusive acontecendo em alguns locais em que as cotas de género foram aplicadas a homens, porque aconteceu isso em algumas autarquias em que havia listas praticamente só de mulheres, em que isto se aplicou só para restringir, de alguma forma, para a nível local, muitas vezes essas coisas acabam por acontecer. O caso da IVG também, portanto, foi uma grande vitória, um grande avanço da nossa sociedade e do nosso país. Agora, é verdade que há mais mulheres a estudar no ensino superior e isso não tem reflexos no mercado de trabalho, portanto, elas ganham mais menos. A estudar e mais a saírem também, sobretudo isso. Exatamente. Ou seja, 60% dos licenciados e há estudos que comprovam, inclusive, que as mulheres estão melhor preparadas para os altos cargos de dirigentes, estão melhor preparadas para isso, e isso não se reflete depois, não só no mercado privado, mas também muitas vezes na administração pública. Portanto, não há esse reflexo. Portanto, e há aí um longo caminho ainda a percorrer, nomeadamente na administração pública, que eu acho que temos que dar aqui um pouco o exemplo. Eu não sei qual é a percentagem neste momento, mas presumo que seja 20 e tal por cento governo e administração central de mulheres dirigentes na política. Bom, é manifestamente pouco para aquilo que é o que se vê para trás, no que tem a ver com nos seus estudos, as suas capacidades e na frequência na universidade. Bom, e há aí algumas coisas, na minha opinião, a evoluir. Contudo, acho que o cenário é mais positivista, penso eu, e acho que houve uma grande evolução nesta matéria.